Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Verso 26. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, continue falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. Fala conosco, Senhor. Que caia por terra toda preocupação, toda distração, toda necessidade agora, que fique em segundo plano. E que a nossa mente esteja inteiramente atenta ao que o Senhor vai ministrar sobre todos nós, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. Jesus está conversando, deixando uma mensagem com ou para seus ouvintes. E seria muito pertinente, talvez, vindo dele, uma palavra de vitória para todos. Quem não gostaria de sentar para ouvir Jesus falar ou pregar? Ele está falando para todos, mas ele separa seus ouvintes em duas classes. No capítulo 24, ele diz: aqueles que ouvem a minha palavra. No verso 26, ele novamente diz: aqueles que ouvem a minha palavra. São todos ouvintes. Mas no 24 ele diz: os que ouvem as minhas palavras e as põem em prática. No verso 26, provavelmente são as mesmas pessoas que estavam lá, são ouvintes do mesmo jeito. A diferença do verso 26 para o verso 24 é que o grupo do verso 26, eles não praticam. Eles não vão colocar em prática aquilo que ouviram, diferente do grupo do verso 24. Isso inevitavelmente coloca todos no mesmo dia, na mesma hora, debaixo da mesma oportunidade, mas separa os resultados de ambos. O resultado do versículo 26 é diferente do resultado do versículo 24. Isso me indica que hoje aqui podemos ter a mesma coisa, que nos nossos cultos teremos pessoas do verso 24 que ouve e as pratica, e do verso 26 que também ouve, mas não pratica. O tempo inteiro no capítulo 7, Jesus está falando de ações diferentes. Se você observar, ele abre o capítulo dizendo: aquele que bate, se abre; aquele que pede, recebe; aquele que busca, acha. Não é isso que está escrito? Sim ou não? Sim ou não? Isso. Pede, recebe; bate, se abre, certo? Busca, acha. Será que isso é uma verdade absoluta? Será que todos que pedem recebem? Será que todos que batem a porta abre? Será que todos que buscam eles conseguem achar? Sim ou não? Diga por experiência própria. Sim ou não? Isso. Não. Nem todos que pedem recebem, nem todos que buscam acham, nem todos aqueles que batem se abrem. Mas o que Jesus está buscando ensinar é: se você pede, você pode receber, sim ou não? Se você bate, alguém pode abrir, sim ou não? Se você busca, você pode ou não achar, sim ou não? Mas se você não pede, recebe? Se você não busca, acha?
Se você não bate, se abre. Então preste atenção. O capítulo 7 vai ser um capítulo direcionado à ação, ao mover, a fazer com que as pessoas, certo, coloquem em prática. Crie um ambiente cujo qual as coisas podem acontecer. Se abrir, você vai servir a Deus? Sim. Se não abrir, você vai continuar servindo a Deus? Sim ou não? Isso. Mas é importante nós entendermos. Ele está impulsionando as pessoas e ele vai fazer isso continuamente. No capítulo 7, ele vai dizer que há duas portas, uma estreita e outra larga. E aí? Ele vai dizer que pessoas vão passar por ambas as partes, ou ambas as portas. Algumas passam pela estreita, um caminho um pouco mais difícil. A outra porta é larga, com poucas restrições, e tem gente passando. A palavra sugere que pela própria porta ser larga, mais acessível, o número de pessoas que passam são maiores. Mas é importante entender que tem gente passando pela estreita. O texto o tempo inteiro vai nos mostrar que os ouvintes estão debaixo de decisões. Ele continua dizendo que haveria no meio dele falsos profetas. Se tem falsos profetas, tem profetas verdadeiros e sérios. Algumas pessoas vão ouvir os falsos, outras vão ouvir os verdadeiros, tá certo? E quem é que decide se vai ouvir ou não? Sempre é o ouvinte. Jogar sobre toda a carga de sua necessidade sobre Deus é um equívoco, é errôneo. Isso não é verdadeiro. Isso é uma promessa de tolo. Dizer que todos vão vencer. O certo é dizer que todos podem vencer. Sim ou não? Agora, se vai vencer ou não é uma decisão de cada um e não de Deus. Porque senão eu crio problema. Ele pode fazer? É lógico que ele pode fazer. Lembra quando um homem está tão cansado de experiências negativas? Ele tem um filho que desde novo fica possesso. Um menino que requer de seus pais um alto nível de atenção. Um garoto que não pode ser deixado sozinho, porque suas faculdades mentais, em alguns momentos, elas são capturadas por uma doença ou por Satanás. Eu não vou trazer isso com precisão aqui agora, mas é o menino que precisa sempre de supervisão. Por quê? Porque ora ele se joga no fogo, ora ele se joga na água. Este menino, ele é um menino descompensado. O pai está cansado. Tentou aqui, tentou ali, tentou lá. Um dia ele descobriu que Jesus estava no local, foi para lá para procurar Jesus, mas Jesus não estava, mas seus discípulos estavam. Então ele pega seu menino, apresenta aos discípulos, e os discípulos então vão repreender o demônio sem sucesso. A particularidade do homem se torna um espetáculo. Sua vergonha é algo público agora. O que ele tem? Um menino dando um espetáculo para as pessoas, convulsionando, mexendo, gritando, até que Jesus chega. E quando Jesus chega, Jesus pergunta: o que é que está acontecendo aqui? Que confusão é esta? O homem então se destaca e diz: Senhor, sou eu, trouxe meu garoto. Esse menino tem um espírito imundo, onde quer que o apanha, certo? O lança no fogo, na água, ele range os dentes, trinca os dentes. E eu já tentei de tudo. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajude. Note que ele está tão cansado de experiências negativas, que ele está diante de quem pode e pergunta: se tu podes.
Você chamaria isso de falta de fé. Eu chamo isso de experiências ruins e negativas. Com igrejas, com pastores, com amizades, com negócios, com casamento, com pais, com filhos, com remédios, com terapias. Tem pessoas que tentaram em tanto lugar, que quando vem para a presença de quem resolve, ela está tão cansada, que não é falta de fé, não. Se tivesse falta de fé, ela nem estaria aqui. Reuniu apenas o que sobrou e disse: eu vou para lá sem vontade, eu vou para lá sem jantar, eu vou para lá sem tomar banho, mas eu vou para lá porque eu ainda acredito que Deus pode fazer algo por mim. Olhe bem, quando ele diz: se o Senhor pode fazer alguma coisa por mim, Jesus olha para ele e diz o quê? Eu posso? Sim ou não? O que você acha? O que ele disse? Me ajude aí, mesmo você que não conhece o texto. Você acha que diante de tudo isso, Jesus disse: claro, meu filho, eu posso? Quem acha, levanta a mão. Isso. Jesus olhou para ele e falou assim: se você pode crer, tudo é possível que crê. Poxa, gente, o cara já estava lascado. Jesus não facilitou. Jesus disse: olha, mesmo com tudo para te desanimar, eu preciso te dizer uma coisa. Pegue o restinho da força que te sobrou e coloque de pé e haja. Você está entendendo? Porque eu posso fazer. Então não vem para cá me apresentando uma situação difícil que pode ser difícil para você, para mim não é. Você consegue entender? Nós precisamos nos fortalecer, entender que a coisa não é tão fácil como nos disseram, e que depende muito mais de nós do que do nosso Deus. Então tem falso profeta, sim ou não? Mas tem profeta verdadeiro. Tem porta larga, sim ou não? Mas tem porta estreita. Tem gente indo pela larga, sim ou não? Mas tem gente aí indo pela estreita. Tem gente batendo e tem gente que não bate. Tem gente que faz e tem gente que não faz. Você precisa definir que grupo você vai fazer parte. E agora sim eu quero começar a pregar. Todo aquele que ouve, volta no 24. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Bom, ouviu e praticou. Eu vou compará-lo, é o que disse Jesus. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso 25. Caiu a, transbordaram os, sopraram os e deram com ímpeto contra aquela casa que não, porque foi edificada sobre a. Agora vem o 26. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a. Verso 27. Caiu a, transbordaram os, sopraram os e deram com ímpeto contra aquela. Coloca o verso 25 de novo. Caiu a, transbordaram os, sopraram os e deram com ímpeto contra aquela. Coloca o 27 de novo. Caiu a, transbordaram os, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela. E ela, sendo grande a sua. Isso. Nós temos dois grupos. Tá certo? Aqueles que vão obedecer. E agora você que obedece e faz tudo certinho, vou te dar uma notícia: não tem luta, não tem chuva, não tem vento, não tem rio,
Não tem nada, você tem uma vida fácil, porque a obediência deixa você imune. Verdade ou mentira? Isso. Tem chuva para quem obedece, e tem chuva para quem não obedece, e tem rios para quem obedece, ou torrentes. Tem torrentes para quem não obedece. Tem vento para quem obedece, e tem vento. Eu achava que não tinha. Eu estou falando sério. Quando eu comecei, eu pensava, se eu botar a minha vida, sabe, fizer tudo certinho, é só aguardar que vai dar tudo certo. Mas não. Aqui diz que a luta que vem para o obediente vem para o desobediente. Esse dia alguém falou assim comigo: roubaram o carro de fulano. Também era macumbeiro, pastor. Eu falei: era, rapaz. Roubaram o carro do macumbeiro. Aí eu parei, porque eu sabia, né? A gente sabe o que a pessoa tá. Aí eu parei, ele falou: o que foi, pastor? Eu falei: roubaram o carro de 3 irmãos lá na igreja esse ano passado. Será que eles estão na macumba? Não, porque tem gente que o desemprego só vem para quem não é crente. A crise no casamento só vem para não é crente. A doença só vem. Ô meu filho, a Bíblia diz que o sol que nasce para o justo, nasce para o injusto. O que eu aprendi nessa vida, certo? É que quando o sol está quente, meu filho, alguns podem usar Ray-Ban. É só isso. Mas o sol vem para todo mundo. Então a dificuldade é para todos. A diferença é que tipo de relacionamento eu tenho com Deus. Ele é sobre rocha. Então se ele é sobre rocha, ele está firme, vai ventar, as torrentes vão vir, as chuvas vão vir, mas eu vou ficar de... Isso aí. Você vai brigar no seu casamento, você vai ter vontade de matar sua mulher, ou você vai ter vontade de matar seu marido. Você vai falar que essa praga que eu casei com essa peste, que essa mulher, essa sogra minha parece que vem direto com a vassoura dos infernos, do 5º, do 4º, sei lá de onde. Qual é a categoria? Aí você fala: eu um dia ela vai morrer, Senhor, ou sei, e sem a minha ajuda, mas eu não vou até o fim, certo? Não, é verdade. Tem dia que dá vontade de você fazer tanta coisa, tem dia que dá vontade de você desistir mesmo não tendo nada. A vida é engraçada. Entende? Porque é assim que funciona. Você é gente. E pode orar, botar o joelho, a boca no chão, a língua no pó. Pode botar tudo, que a luta vai vir para tu. Se Jesus, a luta veio para ele. Ele conversou com Deus. Olha bem, não sei nem como é que é isso. Eu não sei, tem coisa que tem texto bíblico que eu não consigo entender. Certo? Né? Aquela mulher de Marcos 7:24, que a filha dela estava possessa, e Jesus chamou ela de cachorro, lembra? Ela falou: Senhor, o senhor não podia libertar minha filha? Ele falou: eu não vim aqui para os cachorros. Eu imagino se fossem os irmãos aqui da igreja. Tinha saído da igreja de Jesus. Não quero mais o senhor como pastor. Certo? Jesus endureceu para ela, sim ou não? Mas estava dando uma lição em quem? Nos discípulos. Escute o que eu vou falar com ela e veja que essa mulher não vai embora, porque ela tem algo mais precioso. A filha que precisa de um milagre em casa. Você está entendendo? Porque o evangelho é para gente resistente, meu filho. Você vai ouvir muita coisa aqui que não gosta. Tem muita coisa na sua vida que vai dar errado. E não está feliz, vai para o inferno. Só tem 2 caminhos. Não estou mandando você ir não, só estou fazendo uma... Lógico, sou pastor, quero que você vá para o céu. Mas tem uma turma que não vai. A gente fala: vai. Esse dia o cara falou: pastor, ele falou mesmo comigo: eu tenho que ir para o inferno mesmo, que eu sou mal. Falei: meu filho, os cargos de mal no inferno já está tudo preenchido. Você lá vai ser a Cinderela. Falei com ele.
Então aprenda uma coisa nessa vida, meu irmão: 1000 cairão ao teu, 10.000 cairão à sua, mas você vai ficar de pé. E não é porque a vida para você é fácil, não. É porque você está ao lado do Senhor. A vara e o cajado do Senhor é o que te sustenta. Então Jesus está explicando isso aqui, certo? Quem obedece, escuta as palavras, vem a chuva, vem os rios e vem os ventos. Sim ou não? E para quem não obedece também vem do mesmo jeito. A diferença é que a casa que está sobre a rocha se mantém de isso. O que indica que na luta a diferença não está no inimigo, mas sim na estrutura do indivíduo que está batalhando, que está pelejando. Entendeu? Então o diabo, ele vai usar as armas dele, certo? E se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, é trabalhar. Trabalha bem. Só que eu comecei a me perguntar: que rocha era essa? Aliás, alguém sabe me dizer o que é a areia? Quando as ondas batem nas rochas, elas tiram das rochas fragmentos. Esses fragmentos minúsculos de rocha formam o que? Isso. Então preste atenção: quem vai construir sobre o mesmo material, a fé. A diferença é que a fé é sólida para alguns, firme, estruturada, e para outros nem tanto. Ela é fragmentada. Dizer que você está aqui e não tem fé, eu estaria brincando com você. Não pode. Todo mundo que está aqui tem fé. A densidade dessa fé que você tem é que talvez não seja tão firme para você parar de fumar, para você parar de beber, para você parar de se prostituir, para você parar de mentir. Talvez a sua fé, a fé que você tenha, ela não seja tão, densa ou intensa, a ponto de que você consiga resultados mais satisfatórios. E pelo que eu entendi, aqui, isso depende muito mais de nós do que de Deus. Porque no que depender de Deus eu não vou ganhar. No que depender de Deus eu já ganhei. Amém? Isso. Agora, isso depende de mim. É assim que funciona. Eu não consigo mudar meu comportamento, eu não consigo esquecer isso, eu não consigo esquecer aquilo. Então eu preciso entender que nós estamos nessa batalha. E se eu quero vencer, eu preciso me fortalecer. É isso. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é me preparar para os momentos difíceis, desafiadores, que é onde normalmente é o campo onde Satanás vai usar com mais força para tentar afetar a nossa fé. Então tudo aquilo que eu vou fazer, eu preciso construir em solo firme. Eu vou destacar algumas coisas para vocês aqui que eu considero importante em todos os relacionamentos. Número 1, quer criar um ambiente para construir em cima de uma rocha? Crie
um alinhamento de expectativas. Repita comigo: alinhamento de expectativas. Isso. Eu preciso alinhar minhas expectativas. Quais são as minhas expectativas para com Deus? Desalinhada, todas as expectativas não correspondidas têm tendência a gerar algum tipo de frustração. Se você não faz um alinhamento de expectativas com Deus, você pode entrar para a igreja e não conseguir ficar muito tempo, porque suas expectativas não estão alinhadas. Monte uma sociedade sem um alinhamento de expectativa. O que você quer desse negócio? Quanto você quer desse negócio? Qual o tempo você precisa para tirar o que você criou a expectativa? Esse relacionamento de namoro seu, você faz um alinhamento de expectativas? Se você não fizer um alinhamento de expectativas, você está construindo estrutura sobre areia. Não tem base para sustentar os desafios. Pô, você está nesse negócio há quanto tempo? Cara, eu estou nesse negócio há 1 ano e meio. Quanto você botou nesse negócio? Eu botei R$1 milhão. Quanto você tirou nesse 1 ano e meio? Cara, eu não tirei nada. Pô, cara, mas esse negócio está dando errado? Não, está tudo sob controle. Porque eu, certo? Já tinha previsto que só vou conseguir tirar alguma coisa no 3º ano. No 2º ano. Quando a sua expectativa está alinhada, você consegue entender isso? Você se priva de viver um ambiente de frustração. Mas sim, você não fez nenhum alinhamento de expectativa. Eu entrei para a igreja e achei que assim que eu entrasse, eu ia ter uma intimidade com o pastor Cláudio. Eu achei que eu ia participar dos ministérios. Eu achei que a igreja ia cuidar de mim, fazer isso, aquilo outro. A igreja nunca disse que faria. Mas você tinha a expectativa de se casar e que seu casamento ia ser desse jeito, que seu marido ia ser desse jeito, que sua esposa ia ser desse jeito, e aí ela não foi. Você imaginou que a sua vida com filhos seria desse jeito e não foi. E você imaginou que ia trabalhar em tal lugar. Tá bom, mas você não foi capaz de fazer um alinhamento de expectativas. Isso é extremamente ruim. Então eu preciso, se eu quero construir algo, eu faço um alinhamento de expectativa. É isso. Eu vou viajar, então eu tenho um alinhamento de expectativas. O que eu vou tirar de prazer dessa viagem? Como é que as coisas vão ser? Pronto. Por pior que seja a situação, certo? Eu fiz um alinhamento de expectativas. Segunda coisa, se você quer construir algo, repita comigo: conflitos de interesses. Isso. Só tem um tempo. E às vezes tem mais de uma pessoa. 2 pessoas querem a mesma coisa no mesmo tempo. Isso não vai funcionar. Eu preciso aprender e criar, uma estrutura para lidar com os conflitos de interesses. Os meus interesses são os mesmos interesses de Deus? Sim ou não? Nem sempre. Os meus interesses são sempre os interesses do meu cônjuge? Não, nem sempre. Os meus interesses são sempre os interesses dos membros da igreja? Nem sempre. Os meus interesses são os mesmos interesses dos meus vizinhos? Nem sempre. Então, como é que eu sobrevivo a um conflito de interesses? Se eu não aprender a lidar com isso, eu vou ter sérios problemas. Eu não vou ter amigos, eu não vou me dar bem com vizinhos, eu não vou me dar bem com amigos de trabalho, eu não vou me dar bem com meus filhos, com meus parentes, eu não vou me dar bem com ninguém, porque eu não sei lidar com conflitos de interesses.
Eu quero viver bem e ter uma estrutura firme. Aprenda a lidar com resíduos. Gestão de resíduos. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que me acontece, deixa resíduos bons ou ruins na minha vida. Eu tenho muitos resíduos, sabe? De 10, 15, 20, 30, 40 anos. Resíduos que não são orgânicos, que volta e meia eles saltam novamente. Eu tenho que lidar com lembranças de abandono, lembranças de rejeição, lembranças de traição, lembrança de vergonha, de humilhação. Eu tenho que lidar com isso. São resíduos. Alguns resíduos, eles são orgânicos, biodegradáveis. Basta deixar uma semana, 2, 1 mês, 2, eles vão desaparecer, eles somem, certo? Com a ação do tempo. Outros não. Não é assim que funciona. Jogue a água dessa garrafa no chão e é só uma questão de tempo até ela desaparecer, ou por ser sugada pela terra, ou por virar vapor. Mas a garrafa não. Ela vai ficar ali provavelmente, 10 anos? 15, 20 anos, certo? Se você não aprender a lidar com seus resíduos de seus casamentos anteriores, resíduo daquilo que alguém fez com você publicamente e te humilhou na frente de todo mundo, resíduo do que uma outra igreja fez, do que um outro pastor fez, resíduo de que algo aconteceu com você, eu não sei. Mas se você quer viver uma vida firme, descubra que tudo que você vive deixa em você resíduos. E alguns são bem desagradáveis e ruins, que podem se manifestar com comportamentos que você odeia, mas não consegue controlar. Por quê? Porque não sabe gerir resíduos. Jesus não tinha problema com isso. Ele sabia que Judas ia o trair. Nem por isso o proibiu de sentar à mesa, o baniu de sentar numa posição de honra. E Jesus chama Judas de amigo e chama Pedro de Satanás. Jesus morava na casa da sogra de Pedro em Cafarnaum e chamou Pedro de Satanás e chamou Judas de amigo, porque para Jesus, Judas, quando o traiu, o aproximou de seu propósito. Pedro, quando o repreendeu, o afastou de seu propósito. E Jesus está dizendo: todo aquele que me aproxima do meu propósito não é meu inimigo, é meu amigo, mesmo que não me faça coisas aparentemente muito boas. Eu preciso ser forte para entender isso. Às vezes você vai ter que viver ou que conviver com pessoas que fizeram coisas para você que não são agradáveis, principalmente de efeito imediato. Se eu quero viver uma vida firme, eu preciso ter um alinhamento de expectativas, eu preciso aprender a lidar com o conflito de interesse, eu preciso ter gestão de resíduos, eu preciso aprender quais são meus direitos e quais são meus deveres. Eu tenho direitos como pastor, mas eu tenho deveres. Eu tenho direitos como marido, mas eu tenho deveres. Eu tenho direitos como pai, mas eu tenho deveres. Meu filho mais novo tem 30 anos. Felipe está no sul fazendo um curso, mas ele mora na minha casa. E se passar de meia-noite, eu ligo falando com um homem, obviamente. E aí, filhão, tudo bem? Não chegou até agora, o que houve? Está por onde? Está tudo certo? Mas é meu direito, mora na minha casa, come do meu feijão. Eu sou dessa época. Direitos e deveres. Você sabe o seu direito como esposa, mas você sabe o seu dever como esposa? Você sabe o seu direito como pais, mas você sabe quais são os deveres como pais?
Seu filho é pequenininho, ele sabe o que é direito e dever? Ou ele só sabe o que é direito e não sabe o que é dever? É isso? É assim que funciona? Então você não estabelece para seu filho nada de deveres, certo? Ele não sabe nada sobre respeito ao próximo, ele não sabe nada de protocolo, certo? De convivência em ambiente coletivo, ele não sabe nada sobre relacionamento interpessoal. E se você traz seu filho para um ambiente público e ele se comporta mal, e alguém chama a atenção dele, você entra em cena. Como é que as coisas funcionam? Eu preciso entender isso, porque quando eu sei direito e dever, eu estou firme na rocha. Eu entendo sobre gestão de resíduos, tá bom, então tá certo. Eu preciso lidar com isso, aprender a lidar com isso. Eu não sei se eu já falei isso aqui. Se eu falei, você vai ouvir de novo. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu não queria vir mais para a igreja. Eu não queria tomar banho. Não queria. Eu não estava afim. Certo? Isso durou uma semana, durou 2, durou 3. Eu comecei a descobrir que eu estava entrando num ambiente depressivo. Nós temos uma amiga, ela é psicóloga, o marido dela é psiquiatra, é psicanalista, certo? E a Mary ligou e pediu socorro. Ele falou, venha para cá. Os dois vieram para o sítio. E aí ela me fez uma pergunta. Me conta a sua história, pastor. E eu comecei a contar a minha história. Minha mãe ficou grávida com 14 anos. E aquela coisa toda. E aquilo. E eu fui me dado por uma família. Fui dado para outra. Fui dado para isso. E vi aquilo todo. E mudava daqui, mudava para lá. E aí, depois que eu contei minha história toda, ela me disse que eu tinha um problema com abandono, com rejeição. E que agora, como pastor de uma igreja, todas as vezes que alguém saía da igreja, eu sentia, ativava o gatilho do abandono e da rejeição. Quando alguém ia embora, não interessa por que fosse, saía da igreja, eu sentia rejeitado pela pessoa, eu me sentia, então aquela dor vinha. E como é que um pastor, se igreja todo dia chega gente, todo dia vai gente embora, e aí eu descobri que eu tinha um problema com gerenciamento de resíduos, uma coisa lá do meu passado. Entendeu? Me fez ter um relacionamento com Deus, principalmente, muito instável. Naquela situação, vocês que lidam com isso, sabem. Tem dia que você levanta e quer até morrer. E não pensa que isso é coisa de quem tem demônio, não, porque o profeta Elias não tinha, não, viu? O profeta Elias era assim com Deus, ó. Matou 450 profetas, ainda tinha mais uns 400 de Azera. O cara era fera. Matou e pedia para cair fogo do céu. O cara era fantástico. Sabe o que aconteceu? Uma mulher ameaçou ele, falou, amanhã eu mato você, Elias. O cara que matou 450 homens, maluco, chefe de grupo de extermínio, vai ter medo de uma mulher? Sim ou não? Sim. Saiu correndo da mulher, da Jezabel. Correu, entrou numa caverninha e falou, Senhor, Jezabel quer me matar. Eu quero morrer. Ele queria morrer? É lógico que não, porque Jezabel estava a fim de matar ele. Se ele quisesse morrer, voltava lá, Jezabel matava, Deus terceirizava o serviço e dava tudo certo. Ele queria morrer, sim ou não? Mas pediu para morrer? Mas queria? Mas pediu? Igual nós. De vez em quando que a vida está ruim, você fala, Senhor, eu podia voltar hoje. O que você está pedindo? Para morrer? Que ele não vai voltar hoje, que ele tem que salvar um montão de gente. Então você não é Mulher Maravilha não, dona. Nem corpo a senhora tem para isso. Tá certo? Então a chapa é quente, o bagulho é doido. Eu falo aqui, nós somos carioca. Se cair, cai atirando, mas vamos embora. Entende?
Porque a vida é desafiadora, então você tem que aprender a lidar com isso. Gerenciamento de crise. Tem gente que não sabe. Eu sou da geração X, né? Que agora tem letrinha para botar na geração. Então eu sou da geração dos anos, né? A turma dos 80 e alguma coisa ali, que nasceu, é chamada geração X. Aquela que nasceu pro pau. Eu não é mente, olá, tardia. Quem aqui furou o pé com prego? É isso aí, tudo tem mais de 30 e pouco. É isso aí, hoje prego não fura mais. Não fura mais. Ou seja, você já viu hoje alguém com tétano? Não tem mais, mentiolate não arde. Não tem mais nada, não tem. Certo? Pode olhar. Ok? Seu pai falava, levanta, vagabundo. Vambora trabalhar. Chamava você o quê? Se você for gordinho, rolha de poço, chupeta de baleia. Chamava tudo na escola, sim ou não? Testa de marquise. Chamava ou não chamava? E você tinha algum problema com isso? Nada. Tinha nada. A turma firme, forte. Aí veio aí a geração milênio, a geração Y. Porque agora tudo tem letrinha. Essa geração não grita com eles, não manda eles fazer nada, que eles se aborrece com tudo. Me deixa. Não me sufoca. Por isso que eu quero sumir. Falava com sua mãe. Quem aqui tem mais de 40 e lembra da sua mãe chorando, perguntando para você assim, ó: você me ama? Você lembra da sua mãe falando isso para você? Sua mãe falava: se você me ama, eu não quero saber. Você que me respeita, que eu desço o cacete em você. Chamava o conselho tutelar, ela falava: eu bato no conselho tutelar, no Alexandre de Moraes, no Maduro, no Verde, eu bato em todo mundo, no líder do Ramais. Para pensar. E nós somos pastor, estamos vivendo com essa turma toda. Esse grupo aí, eles, se você pressionar, eles não faz. E se você não pressionar, aí é que não faz. Aí é que não faz mesmo. Mas tem uma pior, que é essa tal dizer. Pastor, o que é isso? Isso aí é gelatina. Eu não sei nem o que eles são. Aí como é que vai ser crente? Não pode levar um fora de uma menina. Você tirava um 0, você é da geração X. Se você tirava 0, você era o quê? Burro. Tirou 0. Burro. Se você é da geração Z e tira 0, e alguém te chama de burro, seu sepultamento amanhã. Nossa. Não aguenta nada. Aí como é que vai casar? Como é que uma pessoa dessa, não sei como é que não casa, você da Z, não casa, porque casamento é pra gente forte, casamento é até o outro morrer, e vai demorar, porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Eu estou falando sério. Um povo fraco, não pode falar nada, não pode nada, não pode nada. Agora maratona, vai ter que ter uma pessoa fortinha, gordinha, correndo maratona. Eu fico pensando o que os quenianos vão fazer da vida, que a única coisa que eles sabem é correr. E não pode mais chegar na frente dos outros, que é humilhação. O futebol acabou, que você der 2 dribles e leva cartão amarelo. Porque o outro, o adversário, se sente ofendido. Nossa, vai para casa. Pelo amor de Deus. Então se a gente não fizer alguma coisa, esse povo vai para o inferno. E tem lugar, hein? Jesus disse: na casa do meu pai tem muitas moradas, e no inferno também tem uns barraquinhos. Não é morada não, é uns barracos. Você está rindo, mas o assunto é difícil. Então nós temos que preparar a pessoa forte. Cadê o Satanás? Tem gente que diz assim: pastor, não vou nem mais naquela igreja, porque o pastor fica falando no nome do diabo, que o diabo vem. Menino, não precisa chamar não, ele vem. Precisa chamar mesmo. Queria ser educação. Vem na sua sogra, vem nos seus filhos. Eles vêm tudo. Alguns full time, outros freelance, mas ele vem. Tá certo? Então nós precisamos de gente forte.
É isso aí, certo? Gente que constrói a casa em cima da... E vem vento, e vem rio, e vem chuva, e vai vir, e vai vir. E quanto mais você resiste, parece que mais forte o troço vem. E você está lá, lutando. Parece um lutador de MMA. Todo dia. Não sei para você, mas luta comigo, levanta de manhã, eles pegam a senha. Parece a frente da casa dos políticos. Fica lá aquele montão de luta para... Então você pensa que eu tenho esse bom humor assim que é? Eu tenho que ter aqui, porque é meu ministério. Mas tem dia que eu saio daqui. Nem o diabo tinha farinha, porque tem dia que se o inimigo aparecer lá em casa, é eu que entro nele. Então é difícil, porque agora você está aqui, já você está indo embora, vai dormir sozinho. Nem lembro, pastor. Sozinho, que rapaz? Feche seus olhos e fala: Senhor está aqui comigo, certo? E eu estou firme. E um dia eu vou estar com o Senhor na glória, certo? E eu vou lutar. Vou ouvir e colocar em prática. Então está casado, fica casado. Está solteiro, casa não, certo? Ué, estou falando. Hoje eu vim dizendo, eu nem sei se eu tomei meu remédio. Eu acabei com a igreja hoje. Você que está visitando não repara não, viu? Mas gente, um povo muito mole. Não gostei, sabe? O pastor hoje falou comigo assim: tô noivo, ia casar sábado. Então casa, tem espaço para sofredor. Tem gente que torce para botar fogo, você está entendendo? Então vamos embora. Brinquei aí com o irmão, tá certo? Então é assim, gente. E vamos embora, certo? Então vamos ler a Bíblia, vamos orar e vamos preparar para guerra, meu irmão. Posso ouvir um amém da igreja? Então você fica de pé e fala assim: soldado, vamos para a guerra. É isso aí. Feche seus olhos, pode fechar, que ninguém vai pegar nada seu. Se você tiver a fim de ir para o céu, agora mudou. Antes tinha uma sala, está ficando tão difícil ir para o céu. Pra você ter noção, está ficando tão difícil ir para o céu, que até a sala que era ali para ir para o céu, botaram mais longe. Não fui eu não. Agora é atrás aqui, você sai aqui, vira assim à direita, à esquerda. Lá no cantinho tem uma porta de vidro, vai ter uma sala climatizada para orar por você. Pastor, eu quero voltar para Jesus, eu quero receber Jesus pela primeira vez, eu quero só saber quais são os horários de culto. Pastor, eu quero saber o dia que o senhor não está pregando para minha filha. Você pode dar um pulinho lá que alguém vai orar por você, tá certo? Agora, se você quer ir para o inferno, manda lembrança, puxe fruto, porque nós não estamos a fim de não. Então a sua vitória não depende de Deus e também não depende de Satanás não, viu? Porque ele não vai afrouxar não, ele vai continuar lutando. Agora segura na mão do Senhor, se fortalece nele, na sua palavra, no poder da oração, certo? E com certeza você se tornará invencível. É assim. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Que todos nós que ouvimos a mesma coisa possamos firmar os nossos pés na rocha, numa estrutura inabalável. Sabemos que isso não nos deixará imunes aos ataques, às ciladas do inimigo, mas sabemos que no Senhor nós vamos vencer. Toma os nossos negócios, toma o nosso emprego, toma o nosso casamento, toma os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bens, mas mais do que tudo, Senhor, fortalece a nossa fé, que não venhamos nos perder, ó Deus, e jamais desistirmos,
Não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que vão adiante para a conservação da alma. Continua conosco, Senhor, nessa caminhada. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: